E vamos começar revisando essa parte que é meio chatinha, mas é importante, que é a parte de conceito e classificação das constituições. Lembra que aqui é aquela decorebinha lascada, que é isso aí mesmo. A gente vê um dia antes da prova, vai lá, marca a questão e nunca mais vê isso aqui na vida. Então lembra lá quais são os sentidos, os conceitos da Constituição. E existem inúmeros, mas 3 são os mais importantes. O conceito sociológico, o conceito político e o conceito jurídico. O mais importante aqui é você saber qual é o conceito e saber quem é o filósofo responsável por esse conceito. É desse jeito que cai mesmo. Quer ver? Olha aqui comigo. O conceito sociológico é aquele trazido por Ferdinand Lassalle. Você vai gravar ali ó, o S de sociológico com o S do Lassalle. Lembra que o Ferdinand Lassalle é o cara do drama, né? É o dramático. Para ele, a Constituição nada mais é do que a soma, a junção dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade. Ou seja, para ele, uma Constituição ela só é válida, ela só deve ser cumprida se ela refletir a realidade social. Se ela não refletir a realidade social, para ele, a Constituição não passa de uma folha de papel. Eu falo, rapaz é dramático, rapaz é cheio, acho que deve ficar até com o olho cheio d'água quando fala isso, né? Então lembra lá, conceito sociológico, Ferdinand Lassalle, fala em soma reais de poder de uma sociedade. Essas são as palavrinhas-chave, você não tem que ficar pirando aqui muito não. Falou sociológico, falou do Lassalle, falou da sociedade. E se não refletir a sociedade, não passa de uma folha de papel. E o conceito político é trazido por Carl Schmitt. Daí você pode usar o C do Carl Schmitt, ou você pode pegar o T aqui do Schmitt. O importante é você lembrar que o conceito político é desse alemão aqui, Carl Schmitt. E para ele, a Constituição nada mais é do que uma decisão política fundamental. Então, tudo que falar de coisa política está falando do sentido político. Então, para ele, a Constituição não tem que refletir a realidade social, tem que refletir a vontade política daquele povo, daquela sociedade naquele momento. Então, o que o povo quer naquele momento, em termos de decisão política? É isso que a Constituição deve refletir. E por isso ele também vai falar em Constituição material e Constituição formal, ou também chamada de leis constitucionais. Ele vai dizer que aquelas disposições da Constituição que refletem essa vontade política são aquelas normas materialmente constitucionais. É o que ele chama de Constituição material, ou seja, ela vai trazer aquele conteúdo que deve, de fato, estar na Constituição. E a Constituição formal, ou leis constitucionais, são aquelas normas que estão na Constituição, mas não refletem essa vontade política. Alguém resolveu colocar lá no meio e ficou por isso mesmo. Então, não reflete a vontade política, mas está na Constituição. Então, aquilo que reflete a vontade política, que é aquilo que para ele deve ser uma Constituição, ele chama de Constituição material. Aquilo que não reflete essa vontade é Constituição formal. E o conceito jurídico, que a gente dá uma judiada na língua portuguesa que mais acerta a Constituição, conceito jurídico, cá aqui, ó, do filósofo Hans Kelsen. E para ele, a Constituição, ela nada mais é do que um dever ser. Ela não é o que é, ou a vontade política, ela é uma vontade jurídica. Ela é aquilo que deve ser, aquilo que juridicamente deve ser alcançado. Por isso que o Hans Kelsen é aquele que vai dizer que dentro da nossa ordem constitucional existe uma estrutura hierarquizada das normas. Lembra da tal da pirâmide do Kelsen? Então ele vai dizer que existe uma estrutura hierarquizada de normas. No topo dessa pirâmide nós temos a maravilhosa diva Beyoncé, Lady Gaga das normas, que é a Constituição Federal, e é ela que vai ditar a validade para as demais normas. Então, todos os atos que decorrem da Constituição devem respeitá-la, é ela que dá o seu fundamento de validade dentro dessa estrutura hierarquizada, escalonada de normas. Então, para Hans Kelsen, a Constituição é um conceito jurídico, tá? Se vier alguma coisa de conceito, é isso aqui, Teté, pode ter certeza. Agora, o que a banca gosta mesmo é a parte de classificação.
Tá? Então, lembra que tem classificação quanto à origem, forma, extensão, conteúdo, modo de elaboração, possibilidade de alterar, finalidade, correspondência com a realidade, local de decretação. Na verdade, existe umas trocentas classificações, mas essas que eu trouxe para você é as que a sua banca mais gosta, tá? Então, eu tenho certeza que você já está também manjando aí, e o mais importante é você lembrar as características da nossa Constituição. Lembra? A nossa Constituição, quanto à origem, ela é uma Constituição promulgada. Lembra que a Constituição promulgada é aquela que decorre da vontade popular, da vontade do povo. Ou seja, não é uma Constituição outorgada, imposta por quem está lá no poder. Imagine que alguém vai lá e dá um golpe no Brasil. E eu tenho um tirano que assume o poder. E ele começa e ele monta uma Constituição para atender às vontades dele. Nesse caso, nós vamos ter uma Constituição outorgada. Não é o nosso caso, porque a nossa Constituição ela decorre da vontade popular. Ela, quanto à forma, é escrita. Lembra que o contrário de escrita é costumeira, consuetudinária. A nossa Constituição está escrita, né? Se eu te perguntar assim, me mostra aí a Constituição. Tem um livrinho, né? Tem um documento que vai dizer, ó, isso aqui é a Constituição. Por isso a sua forma é escrita. Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Lembra o que é isso? Dogmática é aquela Constituição que parte de dogmas, de ideologias pré-estabelecidas. Inclusive, a nossa Constituição, ela é dogmática, também chamada de eclética. O que é isso? Ela parte de vários dogmas, de várias ideologias. Então, por exemplo, a nossa Constituição, ela tem pensamentos liberais, mas ela tem pensamentos sociais, ela tem um viés numa perspectiva econômica, ela também defende as minorias, ou seja, ela é uma Constituição que carrega ali várias ideologias, vários valores. Por isso que ela é dogmática, eclética. Ela é rígida, uma vez que a sua alteração é mais difícil do que o processo de elaboração das leis ordinárias. Então, é muito mais difícil você alterar a Constituição do que fazer uma lei ordinária, por exemplo. E você sabe, né? Para fazer uma emenda à Constituição, precisa do quê? Aprovação das duas casas, em 2 turnos de votação, pelo quórum de 3/5. Então, por isso ela é rígida. Ela é analítica. Analítica por quê? Porque é grandona, é cheia de detalhe, não é uma Constituição enxutinha. Você olha lá, é 250 artigos, mais um monte de inciso, mais um monte de alínea, ou seja, ela é bem analítica. Ela é formal quanto ao seu conteúdo. Quando a gente fala em formal, eu estou dizendo que o que nós levamos em consideração para dizer se uma norma é ou não constitucional é a forma, é a roupinha que ela veste e não o seu conteúdo. Então, para eu olhar uma norma e falar assim, isso aí é constitucional, não importa o que está escrito, importa onde ela está. Ela está no texto da Constituição, então é constitucional. Você entendeu? Está na Constituição, é uma norma constitucional. Se o seu conteúdo é de direitos fundamentais ou não é, não importa, tá? Local de decretação, ela é autônoma, porque foi decretado no Brasil para valer no Brasil. Aqui, quanto à ontologia, aqui existe uma certa divergência doutrinária se a nossa Constituição ela é normativa ou se ela é nominativa. Constituição normativa é aquela que fecha com a realidade social, ou seja, ela consegue regulamentar lindamente a realidade social. É aquela roupa, sabe? Assim, as meninas vão me entender talvez melhor. É aquela roupa que você veste e fica bonitona. Sabe que você fala, vestiu certinho, sabe? Não precisa fazer pence, não precisa fazer barra. Fica assim, ó, tchururu. Essa é a Constituição normativa. Ela casa com a realidade social. A nominativa é aquela que você põe, mas vai ter que fazer uma barra, né? Ou vai ter que fazer um ajuste, ou às vezes, né? Tá pegando aquelas banhinhas assim que você não tá, sabe? Assim, que você fala, tá servindo, mas não tá bem certinho. Ou seja, ela não corresponde 100% com a realidade social. Mas ela quer, né? Uma hora a gente vai vestir, ela vai ficar joia. Mas ainda não tá rolando. Parte da doutrina vai dizer que a nossa Constituição é nominativa. E uma outra parte vai dizer que ela é normativa.
Em geral, para as bancas, é normativa, mas você acaba eliminando isso aí na questão, nas alternativas, tá? Que a banca meio que vai te direcionando aqui nesse sentido, tá? E quanto à finalidade, ela é dirigente na medida em que ela estabelece aqui normas programáticas. Ela vai dirigindo o Estado, ó, olha para lá que vai dar certo, tá? Maravilha. Revisão rapidinha, né? Como que vai vir na sua prova? Assim, vai te contar uma historinha e daí você tem que identificar que tipo de Constituição que é essa, tá? Olha lá. Maria, estudiosa do direito constitucional, constatou que a Constituição do país Alfa foi elaborada e publicada pelo ditador, que ali detinha o controle do poder político, isso sem qualquer participação popular. Bom, se eu tenho um ditador que vai lá e diz como a Constituição vai ser feita, eu tenho que tipo de Constituição? Outorgada. Outorgada. Então, vamos ver aqui, ó. Já acertamos daí. Já é aqui, ó. Ai, que moleza. Tá. Além disso, o objetivo dessa Constituição era tão somente o de formalizar no plano normativo o poder exercido pelo referido ditador, sendo moldada por ele conforme a sua conveniência. Então, vamos lá. Lembra que eu disse para você que a Constituição normativa é aquela roupinha aqui, ó. Tchu. A Constituição nominativa é aquela que não está servindo exatamente. E a semântica é aquela que não quer servir para nada, tá? Tá lá só para bonito, só para inglês ver. É o tipo de Constituição que não visa regulamentar a realidade. Ela só tá lá porque o ditador foi lá, tomou o poder e ele precisa dizer que tem uma Constituição. Mas ela não pretende corresponder à realidade, atender os anseios da população. Essa é a Constituição semântica. Então, à medida que a gente vai subindo aqui, ó, a gente tem um modelo mais democrático. À medida que a gente vai descendo aqui, eu tenho um modelo menos democrático. Então, a Constituição semântica é a Constituição típica de estados ditatoriais. Já a Constituição normativa é a Constituição típica de estados democráticos, tá? Então, nesse caso, como a gente tem um ditador, esse tipo de Constituição é o quê? Semântica. Você entendeu como é que vem? Ela vai te contar a historinha e você vai tentar encaixar ela ali dentro das alternativas. De preâmbulo da Constituição, aqui é só bater as principais características. Isso porque dificilmente vem essa parte de preâmbulo. Então, quando o edital coloca, a gente revisa porque se vier, quase ninguém revisou isso aqui. Olha lá. Para que serve o preâmbulo? O preâmbulo é tipo a vibe do momento. Como assim, professor? É o sentimento que tá rolando no rolê naquela hora. Então, imagina, os caras estão lá, vão promulgar a Constituição, aquele clima maravilhoso, Ulisses Guimarães fazendo o discurso. E o que tá rolando? O que a galera tá sentindo? Quais são os princípios, os valores, as ideologias que fizeram parte daquela construção? Entendeu? Então, é isso que o preâmbulo vai refletir, é isso que ele vai falar. Então, ele vai falar desse sentimento, disso. Por isso está lá, nós reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, nananana, sabe assim? É assim, é isso que é o preâmbulo. Não deixe de ler o preâmbulo. Ele não tem força normativa. O que é isso? Ninguém é obrigado a seguir o preâmbulo. Eu vou descumprir o preâmbulo e vou preso. Não, não vai acontecer. Ela não é uma norma cogente. Ela é uma norma que te impõe alguma coisa. Se você descumprir, você tem uma sanção, você tem uma punição. Mas ela serve para quê, então? Para ajudar na interpretação do texto da Constituição. Então, imagina um juiz vai olhar assim, tá, mas o que esse texto da Constituição quer dizer? Aí ele vai pensar assim, o que diz o preâmbulo, hein? O preâmbulo era preocupado com isso, então vamos nessa linha de pensamento. É para isso que serve, para nortear a interpretação da Constituição. Então, como eu disse, reflete posição política, ideológica, histórica. Os estados não precisam obrigatoriamente reproduzir nas suas constituições estaduais, não limita o poder constituinte derivado reformador. Então, na hora do Congresso Nacional elaborar as emendas à Constituição, ele não precisa obedecer o preâmbulo, tá? Da mesma forma, não serve como parâmetro para controle de constitucionalidade e lembra que a expressão sob a proteção de Deus, prevista lá no preâmbulo, não torna o Estado brasileiro um Estado confessional, permanecendo um Estado laico. Justamente porque não tem força normativa. Então, quando eles falam lá, nós reunimos a Assembleia, isso aqui, sob a proteção de Deus,
Não muda nada. Podia estar lá, sob a proteção desse teto, sob a proteção do cosmos. Não importa, para mim não muda nada. Não me restringe nada, não me impõe absolutamente nada. Tá? Então, por isso que ele não tem força normativa. Tá joia? De princípios, é isso aqui, você já tá ligado. Sociediva Plu, Colgaerra Pro, a historinha do Conde. Tem que saber princípios. E lembra que a banca, ela vai pegar um objetivo, vai dizer que é fundamento, vai pegar um fundamento, vai dizer que é princípio nas relações internacionais e por aí vai. Só destaco aqui alguns elementos do parágrafo único do artigo 1º, que vai dizer que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, lembra que a nossa democracia, nós vivemos em um Estado democrático de direito. Esse é o tipo do Estado brasileiro. A nossa democracia ela é exercida de forma direta, através de plebiscito, referendo, iniciativa popular, mas também de forma indireta, quando elegemos representantes. Então, por isso, direta ou indiretamente. Aqui, em relação ao parágrafo único, cuidado, hein? Olha só. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Veja que se falar assim, ó, dos povos da América do Sul, tá errado. Alô, você que não é muito da geografia aí, né? A América Latina é mais ampla que a América do Sul. Então, se falar América do Sul, tá errado, tá? E daí tem as mnemônicas, que você já conhece, tenho certeza, né? Os princípios das relações internacionais presentes na Constituição refletem o compromisso do país com a cooperação pacífica, a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a defesa da paz. Com relação aos princípios das relações internacionais, ou seja, do artigo 4º, analise os itens a seguir. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Tá certo ou não? Aqui tá certíssima. A República Federativa do Brasil orienta suas relações internacionais pelo princípio da redução das desigualdades regionais. Redução das desigualdades regionais é um objetivo. Então, o que a gente quer? A gente quer erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. Isso não é um princípio nas relações internacionais, e sim um objetivo. Então, errada. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelo princípio da concessão de asilo político. E aqui, sim, né? Então, a gente concede asilo político, sim, como regra. Então, o que está certo? 1 e 3, letra C. Tem direitos e deveres individuais e coletivos, aqui do artigo 5º da Constituição. Eu separei pontos que costumam vir na sua prova. E a primeira é a tabela da alegria. Você conhece a tabelinha da alegria? Se você não conhece, agora sua vida vai mudar. Ora, lembra que a Constituição Federal ela estabelece os chamados mandados de criminalização. O que é isso? A Constituição ela manda a lei penal estabelecer crimes. Veja que a Constituição ela não criminaliza comportamento. Não é ela que vai criar um crime. Quem vai criar o crime é a lei penal. Mas ela manda a lei penal criminalizar. E, inclusive, ela diz como a lei penal deve dar tratamento a determinados crimes. Então, ela vai dizer assim, ó, o crime de racismo deve ser inafiançável e prescritível. Então, ela fala assim, lei penal, ela está dizendo, lei penal, na hora que você for criar esse crime, fazer a lei, lembra que ele é inafiançável e prescritível. E ela sai, então, falando em crimes inafiançáveis, crimes imprescritíveis e crimes insuscetíveis, que não se sujeitam a graça ou anistia. Só que se você ler no texto da Constituição, isso vira uma salada, vira uma bagunça, e por isso essa tabelinha da alegria vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Então, quais são os crimes inafiançáveis? Eu tenho o racismo, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático, eu tenho o tráfico, a tortura, o terrorismo e os crimes hediondos, ok? Tá, todos são inafiançáveis. Então, todos mencionados na Constituição são inafiançáveis. Dos inafiançáveis, apenas 2 são imprescritíveis. Você grava inafiançável e prescritível é ração. Inafiançável e prescritível, ração. O que é ração?
aquilo que eu dou pro meu cachorro. Não. É o crime de racismo e ação de grupos armados. O que sobra são crimes insuscetíveis de graça ou anistia. Você vai gravar assim, ó. 3TH não tem graça. 3TH não tem graça. T de tráfico, T de tortura, T de terrorismo e o H dos crimes hediondos. Não tem graça porque é insuscetível de graça ou anistia. Lembrou disso tudo? Tá. Veja aqui, a grande sacada dessa tabela da tia é que você consegue visualizar que um crime não está nas 3 colunas ao mesmo tempo. Então, veja que não tem crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Todos inafiançáveis, inafiançável, prescritível, ração, inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, 3TH. Lembra que o crime de racismo é sujeito à pena de reclusão. Na prova vai falar detenção, hein? Mas você grava assim, ó, R de racismo, R de reclusão. Joia? Joia. Claro, vamos ser o quê? Polícia penal, né, Teté? A polícia penal faz o quê? Segurança dos estabelecimentos prisionais, ou seja, você tem que saber quais são os direitos dos presos. Isso aqui, a chance de vir na sua prova é enorme. Relembra comigo. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente. Falei 48 horas, 36 horas, 5 dias, imediatamente. Imediatamente ao juiz competente e a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, tem que avisar o juiz e a família dele. Mas, às vezes, ele não quer incomodar a família. Aí, avisa a pessoa que ele indicar. Mas não é o juiz ou a família, hein? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Aqui nós estamos falando do direito à não autoincriminação. Então, uma das manifestações do princípio da não autoincriminação é o direito de permanecer em silêncio. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, por seu interrogatório policial. Aqui não há exceção. Então, não tem assim, ó, o preso tem direito tal, salvo nos casos de crimes hediondos. Não tem salvo, tá? Então, o preso sempre tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou pelo seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Cuidado, hein? A prisão ilegal é relaxada. A prisão desnecessária é que é revogada. Então, se falar a prisão ilegal será imediatamente revogada, tá errado? Senhora, qual a diferença? Uma diferença técnica aqui. Se a prisão é ilegal, a gente usa a palavra relaxada. Se a prisão é desnecessária, sei lá, porque não está mais presente os requisitos lá da prisão preventiva, aí ela deve ser revogada. E quem pode fazer isso? Só um juiz, tá? Então, lembra lá, ilegal, relaxada, desnecessária, é que é revogada. Tá. Ninguém será levado à prisão, nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Aqui é uma das manifestações também do princípio da presunção de inocência. Então, o réu deve responder em liberdade e ele só vai ficar preso se preencher os requisitos da prisão preventiva, né? Tá. A pena. Aí agora direitos dos sentenciados. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado. Então, 3 requisitos: natureza do delito, idade e sexo do apenado. Falei grau de escolaridade. Não falei. Entendeu? Só isso aqui. Natureza, delito, idade e sexo do apenado. Isso é o que diz a Constituição. Lei de execuções penais, sei lá o quê, é outra história. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, não é ou moral, física e moral. E as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Aqui a Constituição não fala qual é esse período, se é 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano, ela não fala. Isso quem vai dizer é a legislação infraconstitucional, tá? Muito bem.
Jonas foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. Ao ser conduzido à delegacia de polícia, foi qualificado e comunicado por um agente policial que, embora portasse sua carteira de identidade, deveria ser submetido à identificação dactiloscópica. Vai ter que o quê, ó? Tocar o pianinho. O advogado de Jonas, por sua vez, afirmou que essa prática não seria correta. Lembra lá desse dispositivo? O que diz a conste? O civilmente identificado, ou seja, aquele que tem uma identificação civil, não será submetido à identificação criminal, ou seja, o pianinho aí, identificação dactiloscópica. Entretanto, a Constituição vai dizer assim, ó, salvo nas hipóteses previstas em lei, ou seja, há exceções, há situações em que vai ter sim a identificação criminal também, mesmo tendo a identificação civil. Quais são essas hipóteses? É a lei que vai dizer, aqui a gente precisa saber. Então, vamos lá. É vedada em qualquer caso a identificação de Jonas, não é em qualquer caso, tem exceções da lei. É compulsória a identificação de qualquer preso, inclusive de Jonas? Na verdade, não é compulsória, né? Se tem identificação civil, não faz identificação criminal, só nas exceções. É obrigatória a identificação de Jonas, considerando as circunstâncias indicadas na narrativa. Não dá para a gente saber com o que está ali se vai ter ou não que fazer identificação criminal. É vedada a identificação nas circunstâncias indicadas, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. É isso aqui. Então, veja que o enunciado está dizendo que ele tem identificação. Olha só, embora portasse sua carteira de identidade. Então, ele tem uma identidade civil, ele tem uma identificação, mas mesmo assim, de forma excepcional, ele pode ter identificação criminal, mas aí quem vai me dizer é a lei. Por isso, como regra, é vedado, mas há exceções. Imperativo, identificação de Jonas não é. De direitos sociais, Teteia, aqui a gente tem que saber, e a sua banca gosta disso, quais são os direitos sociais? Então, ela vai pegar lá um direito do artigo 5º da Constituição e vai misturar. E daí aqui você leva da mnemônica do Edu. Lembra do Edu? Edu mora lá, Saul trabalha ali, e o Assis prossegue transportando o preso. Claro que você lembra. Tá. Só destaco aqui o parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda. Aqui a gente está falando do quê? Do Bolsa Família. Tá? Veja que não é todo brasileiro terá direito a uma renda básica familiar. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social vai ter direito a essa renda básica nesse programa permanente. Na prova vai falar temporário, tá? O Instituto da Cidadania estabelece direitos e deveres para os indivíduos pertencentes a determinada sociedade. Esses direitos podem ser divididos em civis, políticos e sociais. Assinale a opção que exemplifica corretamente os direitos sociais. Eita. Eu não sei como tá aí na tua cidade, mas aqui no Paraná, moço, tá feio esse negócio das queimadas, hein? Meu Deus do céu. Tá todo mundo com tosse, todo mundo com problema respiratório. Tá louco. Não sei como é que tá, mas aqui o bicho tá pegando. Como é que não prende os caras que estão botando fogo lá, né? Pô, Polícia Federal, né? Vai lá, prende os camarada. Faz aí uma força-tarefa. Chama Força Nacional, sei lá o quê, né? A gente aqui tudo morrendo, sufocado, queimando a Amazônia. Nossa, loucura, né? Tá. Então, vamos lá. Quais são os direitos sociais? Você marcar aquela alternativa que é só direito social, né? Direito à vida e à liberdade. Aqui, na verdade, nós estamos falando de direitos individuais, hein? Artigo 5º. Então, se falar dos direitos do artigo 5º, não é social, tá? Representação política, a gente está falando de direitos políticos. Propriedade privada, direitos individuais também. Saúde e a moradia, e aqui sim. Não vai confundir direito à propriedade com moradia. Direito à propriedade é direito lá do artigo 5º, individual, direito de primeira geração. Já o direito à moradia é um direito social, na medida que cabe ao Estado dar um teto na cabeça das pessoas aí em situações de rua, tá? Então, por isso, gabarito, letra D. De direitos da nacionalidade, minhas apostas aqui
Vamos lá. Primeiro, cargos privativos de brasileiro nato. Isso aí não cai, isso sempre cai, isso despenca, isso cai da prova da guarda municipal, da prefeitura de não sei na onde, até no cargo da magistratura. Isso aqui cai em tudo quanto é lugar. Lembra quais são os cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos? Nossa mnemônica queridíssima, o mp3.com. E pelo nome mp3.com, você já imagina que ela é bem antiga. E é mesmo. Tá. mp3.com, para você relembrar aí quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Primeiro M, de ministros do STF. Quando eu falo ministros do STF, estou falando de todos, tá? Os 11. P3, de 3 presidentes. Presidente da República e o vice, presidente da Câmara e presidente do Senado. Cuidado, para ser deputado ou senador não precisa ser brasileiro nato. Precisa ser brasileiro nato para ser presidente da casa. Ah, mas para se candidatar a deputado ou senador não precisa. C, de carreiras diplomáticas, aqui eu estou falando do embaixador, oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Cuidado! Quando a gente fala em Forças Armadas, eu estou falando de quem? Marinha, Exército e Aeronáutica. Quando eu falo em militar, então vamos relembrar esse negócio de militar aí para você não se confundir, tá? Mundo dos militares. Eu tenho militares da União, pessoal das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E eu tenho militares dos estados, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Dentro da categoria dos militares, eu tenho os oficiais e eu tenho os praças, ok? O que é privativo de brasileiro nato é só o cargo de oficial das Forças Armadas. Então, se eu falar para você, é privativo de brasileiro nato o cargo de oficial da PM. Oficial das Forças Armadas. É privativo de brasileiro nato o cargo de membro das Forças Armadas. É oficial. Isso porque o praça também é membro. E o ministro da Defesa, que é o cara que aperta o botão da bomba, né? O ministro da Defesa é um dos ministros que auxiliam o presidente da República no exercício da função executiva. Então, tem ministros da Saúde, Economia, tanto ministério aí que a gente sabe que tem. E um desses ministérios é o ministro de Estado da Defesa, e só ele tem que ser nato, o resto pode ser naturalizado. Aposta da vida, perda da nacionalidade. Eu acho que isso aqui vai estar na tua prova. Eu acho, só acho. Lembra quais são as hipóteses de perda da nacionalidade? Lembra? Claro que você lembra. Lembra lá que a gente teve uma alteração na Constituição e como que faz agora para perder a nacionalidade brasileira? Eu tenho duas situações. A perda punição, que é aplicável só aos brasileiros naturalizados, e eu tenho a perda renúncia agora, que é a grande novidade. Então, a perda punição é para aquele indivíduo que é brasileiro naturalizado, que terá cancelada a sua naturalização por decisão judicial, por sentença judicial. Então, eu preciso do cancelamento da naturalização por sentença judicial. Mas por quais motivos? Não é, vamos cancelar por qualquer motivo. Não. Fraude no processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Vamos aos exemplos. Imagine a seguinte situação. Imagine que o indivíduo quer se naturalizar brasileiro. E ele quer se naturalizar pela chamada naturalização extraordinária. Ou seja, ele é de qualquer nacionalidade, mas ele reside no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não tem condenação penal, ok? Então, por exemplo, ele é alemão e diz que mora aqui há 15 anos ininterruptos e não tem condenação penal. E ele faz o requerimento da nacionalidade brasileira e o Brasil concede. Aí depois se descobre que o Beleza fraudou o processo de naturalização. Tipo, ele disse que tinha 15 anos, né? Mas não tem. Juntou certidão falsa, documento mentiroso, diz pra nós que não tinha crime, né? Mas tinha. Entendeu? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma situação de fraude no processo de naturalização, pode ter cancelada. Mas veja que não pode ser por processo administrativo, hein? Tem que ser por processo judicial. E a grande novidade no momento é que nós finalmente aderimos ao poliamor. Como assim é o poliamor? Agora a gente é a galera do amor. Antes funcionava assim, ó. Perdia antes, tá?
perdia a nacionalidade brasileira, o brasileiro nato ou naturalizado que adquirisse outra nacionalidade. Então, o Brasil era monogâmico. E dizia assim, você quer ser da outra? Quer ser gringuinho? Eu quero ser estrangeiro. Então, vai, mas não... some daqui. E a gente era assim, perdia a nacionalidade brasileira. Tinha umas exceções lá, mas a regra era essa, quer ser da outra, perdia. Eu acho certo até, né? Então vai, seja feliz. Agora não mais. Agora é assim, eu quero ser da outra. Então vai. Não perde mais a nacionalidade brasileira. Olha que loucura. É isso mesmo. A gente deixa aí, a gente deixa livre, porque quem é livre sempre volta. Não é assim que funciona? Pois é, agora é assim. Então o cara pode adquirir várias nacionalidades que ele não vai perder a nacionalidade brasileira mais. Agora, se ele quiser perder, ele vai ter que chegar, olhar nos nossos olhos e falar assim, não quero mais. Você fala, não quero mais. Ou seja, ele vai ter que fazer um pedido expresso de renúncia da nacionalidade brasileira perante uma autoridade brasileira competente. Então, ele vai ter que ir lá, levantar a mãozinha e falar assim, não quero mais ser brasileiro. Mas veja que essa renúncia, ela só será possível se a pessoa tiver outra nacionalidade. Então, imagine que ele só é brasileiro e ele fala assim, quero renunciar. Tá, mas vai renunciar para ser o quê? Eu não quero ser nada. Não pode não ser nada. Para renunciar, tem que ter outra nacionalidade, porque a Constituição vai dizer assim, que pode renunciar, salvo situação de apatrídia. Ou seja, se a pessoa só é brasileiro e ela renuncia, ela virou o quê? Uma apátrida. Ou seja, ela não tem nacionalidade. E daí, nesse caso, não vai poder renunciar. Você entendeu? Então, salvo situação de apatrídia. Então, é brasileiro nato ou naturalizado. Quer deixar de ser brasileiro? Vai ter que renunciar. Mas só vale se você tiver outra. Se você tiver outra nacionalidade, aí tudo bem. Agora, se for só brasileira, aí a gente não aceita a renúncia. Tá. Sônia, vamos imaginar que foi lá, disse na nossa cara que não quer mais, que quer viver com as outras, e nananana. Pois bem, pode ir, a gente tá aqui, né? Renunciou, vou fazer o quê? Vou amarrar no pé da cama? Não vou, né? Tá bom. Dá pra se arrepender? Sempre dá. Sempre dá. Dá para voltar atrás e pedir a nacionalidade brasileira de volta? Dá para voltar com o rabinho entre as pernas e falar assim, me arrependi, saudades, oi sumida. Dá para voltar? Dá. A gente aceita de volta? Sim. Tô falando, meu amor, a gente tá aqui, ó, só amor, vai amor, 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 amor. O Brasil é um negócio incrível. Pode readquirir a nacionalidade, inclusive a que tinha antes. Então, se era brasileiro nato, renunciou, perdeu. Pode readquirir? Pode. Recupera como? Como nato. Legal, né? Muito bem. Então, lembra do poliamor que você não erra mais. Considerando que preceitua a Constituição, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, letra A, tiver cancelada a sua naturalização, independentemente de sentença judicial? Em virtude de fraude? Não, depende de sentença. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático. Essa aqui é uma das hipóteses. Fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, incluindo situações que acarretem a apatrídia? Se a apatrídia é quando virar pátrida. Se virar pátrida, não vale não. Aqui é exceto. Ressalvadas. Que adquirir outra nacionalidade perde? Não perde mais. Lembra? Pode amar à vontade. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Essa era a hipótese antes da reforma, tá? Isso aqui não existe mais. Então, por isso, gabarito, letra B. De direitos políticos. Posso te falar um negócio? A FGV tá com uma tendência de cobrar questão de direito político, fazendo confusão entre inelegibilidade, inabilitação e perda ou suspensão de direitos políticos. Olha só essa questão que ela não repetiu uma vez, ela repetiu umas 20 vezes no último ano, tá? E a minha aposta para sua prova. João Maria e Isabel pretendiam ter participação ativa na próxima eleição a ser realizada, cogitando inclusive a possibilidade de concorrerem a cargos eletivos.
Ocorre que na data do pleito, por várias razões, João estará inelegível. Então, João, ele está inelegível. Quem está inelegível não pode fazer o quê? Não pode se eleger. É isso? Então, quem está inelegível não pode se eleger. Mas a pergunta é, pode votar? Pode, claro. Quem está inelegível pode votar, só não pode se candidatar. Então, João pode votar? Pode votar, mas não vai poder ser votado. Tá. Maria estará inabilitada para o exercício de uma função pública. A inabilitação é uma medida mais gravosa do que a inelegibilidade. Deixa eu te explicar. A inelegibilidade impede que a pessoa se eleja para determinados cargos públicos, não é isso? Então, está inelegível, ela não vai poder se eleger para alguns cargos, para aqueles cargos eletivos. Mas, eventualmente, ela pode ocupar um cargo público, dependendo da circunstância. Ela pode participar, sei lá, como mesária no processo eleitoral. Ou seja, ela está aqui inelegível, ela só não pode se eleger. Mas ela vota e pode realizar outros atos. O inabilitado, não. O inabilitado não rela na administração pública. O inabilitado, ele não pode se eleger, mas ele também não pode ocupar cargo público, nem por nomeação por comissão, ele não pode ser mesário, ele não pode ser júri no tribunal do júri, ele não pode relar na administração pública. Por isso que a inabilitação é uma medida mais gravosa. Mas a inabilitação não impede da pessoa votar. Então, ela vai poder votar, mas ela não vai poder se candidatar e também não pode exercer nenhum outro cargo público. Tá? Pode votar. E a Isabel está com os direitos políticos suspensos, tá? A suspensão dos direitos políticos impede a pessoa tanto de votar quanto de se candidatar. Entendeu? Então, aqui, a suspensão, assim como as hipóteses de perda, elas retiram toda a cidadania. Então, a pessoa ela não vota e ela também não se candidata. Por isso que a perda ou suspensão ela é mais grave, digamos assim, do que só a hipótese de inelegibilidade. Entendeu aqui? Então, aqui a Isabel não vota e não se candidata. Nesse caso, é correto afirmar apenas João e Maria poderão votar. Isso mesmo. Vamos ver as outras ali, ó. João, Maria e Isabel estarão com o alistamento eleitoral cancelado. Nada a ver. Alistamento eleitoral cancelado, eles não podem votar, não podem nem fazer o alistamento lá, né? Apenas João e Isabel, quem que é Isabel, que está com suspensão, não poderão concorrer a um cargo eletivo. Errado, a Maria também não pode. Lembra que a inabilitação é mais grave que a inelegibilidade quanto à restrição para ocupar cargo público. Embora possam votar, João, Isabel e Maria não poderão concorrer a um cargo eletivo. Errado que a Isabel não pode votar. João, Maria e Isabel poderão votar ou não, conforme o que previu a decisão que impôs as restrições de sua esfera jurídica. Ah, dependendo da decisão, pode, dependendo, não pode. Não existe isso. Então, por isso, o gabarito é a letra A. Ó, questão tendência, hein? Pode anotar isso aí. Tá. Eu trouxe aqui o telefoninho da elegibilidade, aquele bizuzinho que eu falo, né, das idades mínimas. Eu acredito que você já conheça. Vou pular ele aqui, porque, né, a gente tem um monte de coisa para passar ainda, e esse eu sempre falo sobre ele. De partidos políticos, minhas apostas aqui, ó, desfiliação com justa causa. Lembra como é que funciona isso aqui? Tá. Aqueles candidatos eleitos pelo sistema proporcional, deputados e vereadores, que se desfiliarem do partido que os elegeu sem justa causa, sem uma justificativa, perdem o mandato. O que a Constituição Federal vai trazer são hipóteses de justa causa, ou seja, que o cara vai poder mudar de partido sem perder o mandato. Quais são essas hipóteses? Você vai encontrar elas aqui no parágrafo 5º e no parágrafo 6º do artigo 17. Uma das hipóteses é quando o partido que elegeu não preencher os requisitos do parágrafo 3º, que é aquela cláusula de barreira. 3 que vira 1 terço, que vira 2.
Assistiu a aula, né? Lembra lá. Se não atingiu, aí ele pode mudar de partido, pode se filiar a outro partido, ele não vai perder o mandato. E, logicamente, ele vai se filiar a outro partido que tenha atingido essa cláusula de barreira. Outra situação de possibilidade de mudar de partido é se o partido concordar com a saída. Então, o partido fala assim, não, pode ir. Pode ir, cegado, tá tudo bem. O partido concorda, então, com a retirada, também aí não vai perder o mandato, e ainda outras hipóteses previstas na lei. E aqui a gente não precisa saber quais são elas, tá? De qualquer forma, essa migração para o novo partido não vai fazer com que o partido ganhe nada. Então, o partido não vai ganhar mais dinheiro do fundo partidário, vai ter mais acesso à rádio e televisão, não vai mudar nada do partido que recebe, tá? Olha como é que cai. Maria foi eleita deputada federal pelo partido político Alfa. Pouco tempo após a posse, Maria foi sondada em relação ao seu interesse em vir a se filiar ao partido político Beta, já que Alfa não atingir os limites exigidos pela cláusula constitucional de desempenho. Olha só, a Maria se elegeu pelo partido político Alfa, só que ele não atingiu a cláusula de desempenho que eu te falei, 3 que vira um terço, que vira 2, ou ter elegido 15 deputados federais distribuídos em um terço das unidades da federação. Tá, não atingiu. Aí um partido falou assim, ei, larga esse partidinho ruim aí, vem pra cá. Ela vai poder ir? Vai poder ir, porque o partido dela não atingiu. E ao ir para esse novo partido, ela não vai perder o seu mandato. Vamos ver as alternativas. É correto afirmar que Maria, foi eleita pelo sistema proporcional, tá certo? Proporcional é quem? Deputados e vereadores só. Logo, o mandato obtido pertence a Alfa, o que impede de se filiar a Beta sob pena de perda do mandato. Sim, o mandato pertence ao Alfa, mas aqui eu tenho uma exceção. Né? Então, o que a Constituição traz é justamente isso, uma exceção, que ela vai poder se filiar a outro partido e não perder o mandato. Somente pode se filiar a Beta caso o Alfa também não atinja na eleição subsequente pela segunda vez consecutivas o limite exigido? Não. Já não atingiu, já pode mudar. Embora tenha sido eleita pelo sistema proporcional, pode se filiar a Beta caso haja concordância de Alfa, sendo sua filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário. Nesse caso, ela não vai precisar da concordância do Alfa. Por quê? Porque o Alfa não atingiu a cláusula de desempenho. Só vai precisar da concordância se eventualmente o partido atingiu o desempenho e mesmo assim a pessoa quer mudar. Aí o partido pode falar, não, pode ir, tá? E de qualquer forma, a filiação não é considerada para a distribuição de recursos do fundo partidário. Pode se filiar a Beta, desde que esse partido tenha atingido os limites exigidos pela cláusula constitucional de desempenho, certo? Não sendo sua filiação considerada para certos fins, como acesso gratuito ao tempo de televisão. É isso mesmo. Nem para tempo de rádio, televisão, nem para receber mais recursos do fundo partidário. Pode se filiar a Beta, independentemente desse partido político ter atingido a cláusula constitucional de desempenho, aí não, né? Você vai sair de um que não atingiu para ir para outro que não atingiu? Vai trocar 6 por meia dúzia? Não. Só pode sair do partido que não atingiu o desempenho para outro que tenha atingido. Tem essa parte de participação feminina e se cair aqui, derruba metade da população concurseira. Olha só. A Constituição vai falar em 2 percentuais diferentes aqui nesse sistema de participação feminina nos processos eleitorais junto aos partidos políticos. Não vai confundir. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Os partidos devem aplicar 5% dos recursos do fundo partidário, não é do fundo eleitoral. Fundo eleitoral é aquele que é chamado de Fundo Especial de Financiamento de Campanha. São fundos diferentes, para você não bisoiar na hora da prova. Fundo partidário é um fundo, dinheiro que serve tanto para financiar a campanha, mas principalmente para os partidos poderem se manter. Então, para pagar as despesas regulares, água, luz, essas coisas. Agora, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o famoso fundo eleitoral, aquele de bilhões, esse é usado para campanha, tá? Os 5% aqui, ó, para manutenção de programas, para chamar a mulherada para campanha política, é do fundo partidário. Então, 5% do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão.
5 do fundo partidário, aquele para manter as contas. Agora, olha só, 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou seja, do fundo eleitoral, e da parcela do fundo partidário que vai para a campanha, então 30% daquilo que vai ser gasto na campanha, seja do fundo eleitoral, seja do fundo partidário, assim como o tempo de rádio e televisão, deve ser destinado para candidaturas femininas, tá? Então, grava lá, os 30 é durante a campanha, os 5 é para manter direto, tá? De organização do Estado, socorro Jesus! De organização do Estado, eu trago aqui aquelas diferenças entre a criação, fusão, incorporação e desmembramento de Estado e de município. Vamos fazer a questão. A Constituição Federal prevê a criação de novos municípios. Os requisitos a seguir estão previstos no texto constitucional, à exceção de um. Assinalho. Deve ser feito por lei municipal. Já está errado. Como que faz para criar um novo município? Eu preciso de lei complementar federal definindo o período de criação. Eu vou precisar de estudo de viabilidade municipal. Eu vou precisar de plebiscito. Lembra que o plebiscito é a consulta antes, por isso que é o plebiscito. E eu preciso de uma lei estadual criando. Então, quem vai criar o novo município vai ser a lei estadual. Mas para isso precisa da lei complementar federal, do estudo de viabilidade e do plebiscito. Então, já é essa errada, né? Deve ser feita dentro do período determinado por lei complementar federal, sim. Dependerá de consulta prévia à população dos municípios envolvidos através de plebiscito. Dependerá de realização de plebiscito. Será feita apenas após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Certo? E lembra que a criação de novos estados, só 2 requisitos. Plebiscito, para a população diretamente interessada, e lei complementar federal. Trago aqui as vedações constitucionais, mas deixo para você, porque nós já estamos, ó, no bico do corvo no tempo. Funções essenciais à justiça. Aqui eu sei que o concurseiro de polícia não estuda. Não estuda. Você chega nessa hora que você fala, não vou estudar, isso aí quase não cai. E daí faz o quê na prova? Cai. Então vamos lá. Funções essenciais à justiça são aquelas funções que são essenciais ao Poder Judiciário, que sem elas o Poder Judiciário não funciona. Quais são essas funções? Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Esquece a advocacia privada e vamos focar nessas 3 aqui, ó. Para que serve o Ministério Público? O Ministério Público está lá para a defesa da ordem jurídica, ou seja, vai lá na condição de fiscal da lei, de custos legis, é ele que deve fazer cumprir a lei. Então, por isso que ele vai acompanhar os processos. Ora, é ele que vai estar ali fiscalizando a atuação, é isso. Do regime democrático, você já deve ter visto a atuação do Ministério Público em época eleitoral, dos interesses sociais individuais indisponíveis, grifa com vontade aqui, ó, indisponíveis. O Ministério Público é ele que vai defender aqueles interesses difusos, interesses coletivos, ou aqueles também da própria pessoa, mas que ela não pode dispor. Por exemplo, matou alguém, é a vida da pessoa, não é? É um direito individual? É, mas ela pode dispor da própria vida? Não pode. Por isso que, nesse caso, quem vai promover a ação penal é o Ministério Público, querendo a família ou não querendo. Ou seja, essa ação vai ser feita aqui pelo Ministério Público. Então, ele vai defender os interesses sociais, estou falando de direitos difusos ou coletivos, por exemplo, meio ambiente, por exemplo, a questão das comunidades indígenas, por exemplo, idoso, por exemplo, consumidor, são direitos difusos, direitos coletivos, tá? Por isso que a gente fala que ele também é o guardião da sociedade. Então, ele é o guardião da lei, ele é o guardião também da sociedade. A advocacia pública, aqui é muito fácil, veja só. Os entes da federação, eles têm muitos processos, sim ou não? Você acha que a União tem pouco ou muito processo contra ela ou ela fazendo ação? Meu Deus do céu, um monte. Imagine que cada processo novo que ela tem, ela tiver que contratar um advogado. Vai dar ruim. Então, para isso, os entes da federação
criam o seu próprio escritório de advocacia. E cada um tem um grande escritóriozão. Então, você tem lá o mega escritório de advocacia da União, que se chama Advocacia Geral da União. Você tem o escritóriozão de advocacia dos estados, que é a Procuradoria dos Estados. Você vai ter a Procuradoria Geral dos Estados, que é o nome do escritório de advocacia dos estados. E você tem as procuradorias municipais, que são os advogados do município. A Constituição, ela vai falar só da advocacia da União e vai falar também da advocacia nos estados, desse escritóriozão, tá? Para que serve, então, a Advocacia Geral da União? Tá? Ela vai representar a União, tanto na esfera judicial ou extrajudicial. Quando a gente fala em representa a União, tá falando dos 3 poderes, tá? Então, vamos imaginar assim, ó, que é feita uma ação contra o CNJ. CNJ é órgão do Poder Judiciário. Quem vai defender o CNJ aqui? Os advogados da AGU. Porque quando a gente fala em União, eu estou falando dos 3 poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Agora, consultoria e assessoramento jurídico só do Poder Executivo. Por exemplo, vai tirar uma dúvida jurídica. Eu queria saber se a gente pode fazer isso aqui, se é constitucional, se não é. Aí ela só vai fazer essa consultoria para o Poder Executivo. Então, ela representa a União, os 3 poderes. Mas ela só vai prestar assessoria, consultoria jurídica para o Executivo, tá? Lembra que a PGE representa, que também vai representar e vai fazer a consultoria das respectivas unidades federadas. A PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado, como eu te falei, é o escritório de advocacia dos estados. Tá? Não esquece de um detalhe. No âmbito da União, a gente tem a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que são os advogados tributaristas. Tem o pessoal do direito tributário e tal, execução de dívida ativa. Quem vai fazer isso não vai ser a AGU, vai ser esse escritório especializado aqui em direito tributário, que são os procuradores da Fazenda Nacional, tá? Então, falou em dívida ativa, essas coisas, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tá? E a Defensoria? A Defensoria é advogado dos pobres. Então, veja, Ministério Público advoga para a sociedade, a Advocacia Pública advoga para os entes da federação e a Defensoria Pública advoga para as pessoas hipossuficientes, para as pessoas carentes aqui, que não têm condição de contratar um advogado, de pagar as despesas. Então, olha só. A Defensoria ela deve prestar orientação jurídica, promoção dos direitos humanos, defesa em todos os graus, tanto judicial quanto extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Tá? Necessitados aqui são os hipossuficientes. E eu finalizo aqui, ó, trazendo a tabelinha comparativa das garantias. Eu nem vou falar ainda de segurança pública, isso aí eu sei que já está batido. Vou bater nisso aqui que eu sei que pode vir na sua prova. Lembra que nós temos aqui garantias dadas aos entes, né, às funções essenciais da justiça. Eu faço a comparação, inclusive, com aqui do Poder Judiciário. Olha só, os membros do Ministério Público. O Ministério Público em si, ele tem autonomia administrativa, funcional e financeira. A Defensoria também tem, mas a Advocacia Pública não tem. Então, a prova vai dizer que é assegurada autonomia administrativa, funcional e financeira, a Advocacia Pública. Não, só para o Ministério Público e Defensoria Pública. Quem tem vitaliciedade? Só o povo do MP, o resto não tem. O resto vai ter o quê? Estabilidade, como um servidor normal, tá? Inamovibilidade, quem tem é o Ministério Público e a Defensoria Pública. A advocacia não tem nada. Irredutibilidade todos têm, mas até você como servidor vai ter também. Então veja que na advocacia pública, os caras são servidores normais. Na Defensoria Pública é um servidor mais gourmet, tá? Tem um tsubirubi, porque eles vão ter inamovibilidade. E o Ministério Público é o servidor premium, entendeu? Vai ter vitaliciedade, inamovibilidade, as mesmas garantias do judiciário, ok? Trago aqui, ó, as funções institucionais do Ministério Público, aquelas que mais caem na sua prova, tá? Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Cuidado, esse privativamente não é exclusivamente.
Isso porque a ação penal pública é de titularidade do Ministério Público, mas nós sabemos que se o Ministério Público não intentar a ação no prazo legal, o que pode acontecer? A ação penal privada. Então, por isso que é privativamente, não exclusivamente. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Na prova vai dizer que é a defensoria. É o Ministério Público que faz isso aqui. Exercer o controle externo da atividade policial, requisitar diligências investigatórias, instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Não é o Ministério Público que vai instaurar o inquérito, mas ele vai requisitar a sua instauração, tá? Segurança pública, já bati nisso aqui, só quero que você se recorde que as guardas municipais finalmente foram reconhecidas como órgãos de segurança pública, que a polícia penal finalmente foi elevada à categoria de órgão de segurança pública a partir da emenda de 2019 e que faz a segurança dos estabelecimentos prisionais. Lembra que a polícia penal é polícia preventiva, não a pura infração penal. Então, aconteceu um crime no presídio, é a polícia penal que vai investigar? Não. Vai ter que chamar quem? Ué, pode ser a Polícia Civil, dependendo do crime, Polícia Federal, mas não é a Polícia Penal quem vai realizar a investigação. Não confunda subordinação com vinculação. As polícias são sempre subordinadas ao chefe do executivo. Então, as polícias no âmbito da União, subordinadas ao presidente. As polícias no âmbito dos estados, ao governador, a guarda ao prefeito. Agora, a vinculação é diferente. Lembra que as polícias penais, elas são vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertencem. Ou seja, cada estado tem um órgão responsável para administrar o sistema penitenciário. Esse órgão que é responsável por essa administração é para este órgão que a Polícia Penal está vinculada. Às vezes você vai ter um órgão, inclusive esse órgão está dentro de uma secretaria maior naquele estado, tá? Eu falei que não ia falar, acabei falando e extrapolando aqui os meus minutos. Deixo para você os bisuzinhos de ordem social, porque já esgotou o meu tempo mesmo, Teté, senão os colegas me matam daí. Mas espero que você tenha gostado. Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.